a Deus. Pega a sua Bíblia, querido, e abra aí em Atos, capítulo de número 11. Nós vamos ler hoje do versículo 19 até o versículo 26. Esse vai ser o texto do nosso estudo nesta noite. Diz assim a palavra de Deus. Está com a sua Bíblia aberta? Diz assim a palavra de Deus. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles. E muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Muitos gregos que moravam em Antioquia. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecesse no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Temos lido do versículo 19 ao versículo 26 de Atos capítulo 11. Uau! O que nós temos aqui, queridos? Pela primeira vez, os discípulos são chamados de cristãos. Até nesse momento. O que hoje é um nome corriqueiro, até hoje, aquilo que hoje perdeu a sua essência, isto é, o ser cristão. O que hoje ficou diluído em tanta coisa. Por exemplo, para os países muçulmanos, eles entendem que o Brasil é um país cristão. E você que ama Jesus, você fica pensando assim, nossa, como o nosso país está longe de ser um país cristão. Dentro desse nome cristão hoje, tem tantas coisas dentro, tem tanta coisa juntada, tem tanta coisa misturada, tem tanta seita, tem tanto ensino equivocado, tem tanta corrupção, tem tanta imoralidade, tem tanta idolatria, tem tanta coisa. De tal maneira que a palavra cristão perdeu a sua força. Então, quando você diz assim, eu sou cristão, aqui no Brasil, não quer dizer muita coisa. Né? Eu sou cristão. O que significa isso? Se você perguntar o que significa isso e perguntar para muita gente, todo mundo vai dizer. O espírita vai dizer que é cristão. O católico é cristão. O macumbeiro, se brincar, é cristão. O evangélico é cristão. E aí tem tantas matizes de cristão que você diz, o que é ser um cristão? A definição
cai por si só, porque os nomes são caiu. Mas esse é o nome mais fantástico possível, porque dizer que alguém é cristão é porque aqui ele é muito parecido com o Cristo. Ele é muito parecido com o Messias. Ele vai tomando a forma do Messias, né, do Cristo. Quem é esse pessoal? Outrora, nós já vimos para trás, foram chamados os do caminho. Mas agora eu pergunto, quem são esse pessoal? Esse pessoal são os cristãos. O que significa isso? Não, significa que eles são seguidores de Jesus, o Cristo, de Jesus, o Messias. E o que é ser seguidor de Jesus Cristo? O que realmente marca uma pessoa para que essa pessoa possa ser reconhecida pelas pessoas, por outros de fora? Não foram o pessoal da igreja que se auto-intitulou. Nós somos cristãos. Não, não. O texto não diz isso. O texto diz aqui, ó, em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Ora, foi chamado por quem? Por quem não era. Foi chamado por quem não era. Quem é esse pessoal? Esse pessoal são os cristãos. Quais eram as marcas evidenciadas, demonstradas por aquela igreja, de tal maneira que eles foram sendo reconhecidos como seguidores, discípulos, parecidos com o Senhor Jesus Cristo? Quais são essas marcas? Observe conosco. Está com a sua Bíblia aberta? Pegue aí, observe conosco. Vamos voltar ao texto. Vamos voltar ao texto. Primeira marca que vai saltando aqui nesse texto, para alguém ser identificado como cristão. Observe que no versículo 19, a expressão inicial é: então os que foram dispersos, por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, lá atrás, no capítulo 8, capítulo 7 e 8, esteve apedrejado, dado como morto, e como consequência daquilo, a igreja toda foi assolada, perseguida, a igreja de Jerusalém inteira foi desbaratada, todos foram dispersos, mas muito mais de 10 mil membros, 10 mil pessoas, segundo uma contagem rápida do que estava acontecendo em Jerusalém naquela época. Eles todos foram dispersos, diz Lucas, exceto os apóstolos. Os apóstolos permaneceram em Jerusalém. Os apóstolos seguraram e falaram assim: nós vamos continuar aqui, nós somos da resistência. Eles não entendiam que o Senhor Jesus queria que eles fossem, que eles espalhassem, que eles caminhassem, que eles abrissem os seus horizontes, que eles espalhassem esse evangelho, porque esse evangelho não era só para judeu. Do capítulo 8, 9, 10, Deus, o Espírito Santo, está fazendo um processo profundo para fazer com que a igreja, espalhe, para que a igreja rompa aquilo que é peso para ela, que é proibição para ela, que ela rompa os seus limites, que ela deixe de ser uma seita judaica, seguidores desse tal de Jesus, não é? Que eles deixem de ser apenas os do caminho, mas que eles assumem o seu papel não só para judeu, mas agora para o mundo todo. Não é à toa que só aqui em Antioquia os crentes são chamados de cristãos. Eles não foram chamados em Jerusalém, eles foram chamados em Antioquia. A igreja de Antioquia passa a ser a igreja modelo. A igreja modelo de Atos dos Apóstolos não é Jerusalém. A igreja modelo é Antioquia. Como consequência disso, eles foram percebidos pela comunidade como gente
parecida com o Cristo, com Jesus, o Messias. No versículo 19 do capítulo 11, diz lá que aqueles, por causa da perseguição, diz o texto, eles se espalharam até a Fenícia e a ilha de Chipre e até a cidade de Antioquia, linda, perto de Damasco, não anunciando ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Então, nessa primeira leva, você tem o pessoal pregando só aos judeus, né? E andando pela estrada, encontrava uma pessoa, oi, tudo bem? Você é judeu? Você é judeu? Vem cá, judeu, deixa eu contar uma coisa para você. Meu querido companheiro, conterrâneo, hebreu de hebreus, o Messias chegou. Então só conversava com o judeu. Aí eu chegava, não, eu sou grego. Não, grego, não é contigo não, não tem assunto com você. O egípcio? Não tenho papo com você não, meu querido, nós fomos escravos lá, dá o fora. Esse é um papo só para judeu. Mas, alguns judeus, eu diria, de um pouco mente mais aberta, diz aqui no versículo 20, alguns, porém, que eram naturais de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Interessante Lucas colocar essa descrição depois de tudo que aconteceu com Pedro, que nós vimos no estudo passado. Porque Pedro era o apóstolo referência, o apóstolo referencial. E aí Pedro vai ser aquele que Deus usa para que ele vá ao romano Cornélio, um gentio, e aí ali, naquele momento em que ele está ensinando e pregando, o Espírito Santo caiu sobre todo mundo e todos foram batizados, e aí Pedro diz, como é que eu posso recusar água àqueles que já receberam a essência, o Espírito Santo? E aí Pedro batiza todo mundo, né, com água. Foram batizados com água depois dele ter sido marcados, selados, batizados com o Espírito Santo da promessa. Mas aquilo quebrou porque havia entre eles, inclusive o próprio Pedro, pessoas assim. Como é possível? Quer dizer que Jesus não veio só para para os judeus? Não é só para nós? Nós não somos o povo exclusivo de Deus? Propriedade exclusiva de Deus? Não somos nós? Não! Foi isso que aconteceu naquele momento. Foi uma quebra profunda de paradigma. Os judeus achavam que eles eram o único povo, a menina dos olhos de Deus. E a resposta é: não, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Quem se perdeu? A humanidade. Quando? Lá em Adão. Lá em Adão. A humanidade foi afastada, perdida. Paulo, aos Romanos, ele escreve: o salário do pecado é a morte. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Todos. Só judeu? Não. Todos os judeus, mas não só todos os judeus, todos os gentios, todos os gregos, todos os romanos, todos os brasileiros, todos. Todo humano, branco, amarelo, pardo, preto, descorado, todos, homens, mulheres, crianças, jovens, adultos, todo ser humano, todos. E aqui no capítulo 11 de Atos, o que é que a igreja está aprendendo a duras penas? Que o amor de Deus não é só para alguns, mas é para todos. E esse é o romper de um paradigma. Ah, mas é proibido ao judeu se ajuntar a alguém de outra... Oh, não é mais proibido. Nós precisamos abrir a nossa boca, porque se você não pregar o evangelho, o ímpio vai morrer nos seus pecados, mas diz lá o profeta Ezequiel, o sangue dele vai ser demandado, vai sair aqui da sua cabeça ou da minha, e da minha eu não quero que saia. Então a gente tem que sair anunciando. Esta é uma grande marca de quem é cristão. Quem é cristão sai falando. Quem é cristão não pode reter. Lá no início, Pedro disse isso.
Nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Eu não posso deixar de falar de Jesus. Você que ama Jesus, você não tem como. Se você ama Jesus, uau, se você é de fato verdadeiro cristão, você não pode deixar de falar. Você tem que abrir a sua boca. Isso é marca de cristão. Isso é marca. Alguns deles, porém, versículo 20, falavam também aos gregos, anunciando o evangelho do Senhor Jesus. Versículo 21 é impressionante a marca que Lucas coloca aqui. Ele diz assim, ó, a mão do Senhor estava com eles. Com eles quem? Ora, bolas. Com os que abriam a sua boca e pregavam o evangelho para todos. Judeus e gentios. Aqui no caso, gregos, que eram gentios. A mão do Senhor estava com eles e a conversão se deu a rodo. Se converteram muitos, tantos, que a notícia, versículo 22, a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja lá em Jerusalém. Vocês lembram quando o evangelho chegou na Samaria? Pelo diácono, pelo Filipe, que foi pregar lá da perseguição, e ele foi até Samaria, e aí começou aqueles milagres todos. E aí a igreja, isto é, os apóstolos que estavam lá em Jerusalém, os apóstolos devem ter pensado, será que Filipe está pregando direitinho? Será que o que ele está ensinando é verdade? O que será que está acontecendo lá? Onde já se viu samaritano se converter? E aí Pedro e João vão. Pedro e João vão até Samaria para conferir se o Filipe estava pregando direitinho ou estava pregando errado. É interessante que quando eles voltam de Samaria, você observa lá, diz o texto que Pedro e João vieram parando em cada lugarzinho. Né? Quando eles foram assim, ó, rápido, direto para Samaria. Doido para aferir se o que Filipe estava fazendo era certo. Mas quando volta, eles foram mudados. Eles entenderam que o evangelho não era só para judeu. O evangelho era também para samaritano. O evangelho é para aquele grupo que perto, mas que a gente não gosta. O evangelho é também para aqueles que nós não gostamos. E eles voltam de lá parando em cada vila, em cada lugar que tinha um samaritano, eles vieram pregando, ensinando e dizendo o evangelho, o poder do Espírito, o Espírito que é poder, foi dado pelo Senhor, a salvação em Cristo Jesus, foi dado pelo Senhor, foi dado também para judeu, mas também para samaritano. Mas agora o dilema é, gentil pode? Bom, Pedro foi a Cornélio. E quando ele chega em Jerusalém, o pessoal, que é isso? Você comeu com um gentil? Capítulo 11. Quando Pedro mostra e demonstra, os ânimos acalmaram. E aí olha o versículo 18. Ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, logo também aos gentios foi por Deus concedido arrependimento para a vida. Então, a expressão então tem a ver nisso, porque Lucas está narrando aquilo que são marcas que deram o direcionamento da igreja. Quem deu esse direcionamento? Ora, o Espírito. Foi revelando, foi apertando, foi puxando, foi empurrando, foi caindo e foi dizendo, o evangelho, a morte, o sacrifício de Jesus na cruz não é só para um grupo pequeno, não, é para todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê, não pereça, mas que ele possa ter a vida eterna. Ou o evangelho, a base do evangelho sendo estabelecido. Base. E aí a igreja
Pedro já falou, não, eu sei. É como se Pedro falasse, não, eu sei que o evangelho é para o gentio também. Foi por mim, foi comigo. E aí Pedro já sabia. Resultado, eles mandam quem? Mandam o José, apelidado de Barnabé, o filho da consolação. Eita, homem bom. E aí vai lá. Tendo ele chegado, versículo 23, e vendo a graça de Deus. Tá, aqui tem uma coisa mais marcante. Então, primeira marca de um cristão. Ele não pode reter aquilo que ele recebeu. Ele abre a sua boca. Ele proclama. Você pode fazer isso hoje pela internet, você pode fazer isso por telefone, você pode fazer isso por Zap, você pode fazer isso por Facebook, você pode fazer isso compartilhando mensagens, você pode falar isso ao seu vizinho, abrir a sua boca, você pode ajudar e orar por missionários longe e você pode pregar até para pessoas muito distantes. Não é interessante que pode ter gente daqui ouvindo esta live de outro lugar, outro continente, a palavra vai sendo pregada e vai sendo semeada. Aleluia! Isso é graça e o poder de Deus. A igreja mandou o Barnabé para Barnabé ver se a coisa estava, como é que estava. Barnabé descobre que o povo está falando, o povo fala, o povo prega. E aí o que ele vê? A graça. A graça. A graça de Deus. E esta é uma outra imensa marca, que nós não podemos perder jamais o rumo dela. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é um presente de Deus. Graça. Só pela graça que a gente vai entrar lá. Nós não merecemos nada. A graça pressupõe que eu reconheço que eu sou pecador. Eu bato no peito e digo, pecador, perdoa-me, Senhor. Mas não perdoa porque eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. Perdoa porque eu sou bonzinho, ou perdoa porque eu vou contribuir. Não, não, é graça. É algo que Deus faz que a gente não merece e que a gente nunca vai merecer. Porque a gente nunca vai conseguir pagar a bênção da vida eterna. Essa questão toda de Covid, a morte está tão assim escancarada, todo dia, toda hora, você está chorando, ou está lembrando, ou está vendo, ou está sofrendo com essa questão da morte e não deixam a gente esquecer que todo dia morrem 1.000, 2.000, 3.000 pessoas com essa pandemia. Então a morte está aí assim. E é isso mesmo, e a Bíblia diz que o diabo vem para matar, roubar e destruir, e que Jesus veio para ter vida e abundância. Eita, foi dado arrependimento para a vida. O evangelho é para trazer vida. E essa vida não, ela começa aqui, mas ela ultrapassa essa dimensão, ultrapassa esse tempo que passa tão rápido. É a vida que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Uau! Isto é marca de cristão. Usufrui da graça. Oh, eu não sou melhor, mas eu quero o Senhor, eu quero o melhor. Eu quero fazer parte daquilo, eu quero receber tudo aquilo que Ele comprou, tudo aquilo que Ele conquistou. Eu quero depender completamente dEle. Eu sou dEle, Ele é meu. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós. É um presente de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, mas para as boas obras. Eu não sou salvo porque eu faço boas obras, mas porque sou salvo, eu quero fazer boas obras. Não me dá méritos nenhum, mas só demonstra que eu sou.
Em outras palavras, qual é a marca de ser um cristão? Então vamos lá, repetindo para não esquecer. Marca primeira, vai falando, não retém, vai proclamando, vai dizendo, ele vive, ele reina, ele é o Senhor, ele ama, ele foi na cruz, ele deu tudo que tinha, ele pagou, fomos comprados pelo precioso sangue. Fomos comprados pelo precioso sangue. Não o sangue de bodes, mas o sangue do Cordeiro Jesus, o Filho de Deus. E aí eu espalho, reconheço que nada sou, e eu usufruo daquilo que o Senhor conquistou para nós. É graça, a graça de Deus. E a graça de Deus me conduz, me motiva, me faz caminhar para fazer aquilo que é certo, para fazer aquilo que é honesto, para fazer aquilo que é justo, para fazer aquilo que é certo. A graça de Deus. Vamos repetir, Paulo aos Efésios. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é um presente de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. As boas obras são consequências dessa graça. O que Barnabé vê naquela igreja? Graça. Talvez nós pudéssemos pensar naquele texto que Paulo diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Qual é a marca de uma igreja? A graça. Para ser chamado de cristão, a graça que me conduz a fazer aquilo que é certo, fazer aquilo que é justo, a andar nos caminhos de Jesus, que ele é o caminho, agradá-lo, obedecê-lo, lutar com o seu próprio corpo, com o seu velho homem, a sua carne, essa coisa que nos afastava de Deus. Nós éramos afastados de Deus por causa do pecado, então a minha luta agora me leva, a graça me leva a lutar contra tudo que me separa do amor de Deus, que é o pecado. A graça vem e faz eu voltar para os braços do Pai. Uau! É isso que Barnabé vê. E aí ele se alegra. Versículo 23. Alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Talvez eu pudéssemos dizer aqui que uma boa marca de um cristão, ele fala, ele usufrui da graça, ele vive na graça, ele proclama a graça, e essa graça o conduz a viver bem, a boas obras, a praticar o que é certo, o que é justo, o que é... Não é à toa que a palavra diz assim, tudo que se for de boa fama, boa coisa, isso que ocupe o vosso pensamento, aquilo que enche o seu coração, se alguma virtude há, essas coisas, pensa nas coisas lá do alto, né? Mas aqui fala de perseverança. Aqui fala de ficar firme. Nesses tempos difíceis, eu fico firme. Eu sei em quem tenho crido, diz o apóstolo Paulo. Estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito. Ou como Jó, que dizia que eu sei que o meu Redentor se levantará. Ele se levantará. Está vivo. Né? Eu estou firmado nele. Para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna, como disseram os apóstolos. Só tu tens as palavras. Estão falando mal da igreja, estão falando mal de alguns que se intitulam pastores, estão falando mal de tanta coisa. Mas o meu negócio é com o meu Jesus, né? Então permaneçam firmes, firmes, firmes na fé.
No versículo 24, Lucas dá uma descrição de Barnabé, que é um excelente exemplo de cristão. Porque tudo que ele está falando aqui é Barnabé. Barnabé ele prega, ele vai, ele fala, ele ajuda, ele vendeu a propriedade, ele socorre as pessoas. E aí diz aqui, ó, por que Barnabé se alegrou com aquilo, com os irmãos ali, com a graça que ele vê? Por que ele se alegra com isso? Diz lá, porque ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Porque ele era homem cheio do Espírito Santo e de fé, ele conforta os irmãos, ele consola os irmãos, ele não persegue os irmãos. Ele percebe que os irmãos precisam crescer. Ele percebe que os irmãos precisam ser instruídos, na verdade. Eles percebem que aqueles gentios, aqueles gregos, precisavam aprender mais de Jesus. Ele percebe isso. Mas ele percebe a graça. A graça de Deus sobre eles. Eles não são perfeitos, eles não sabem tudo. Aliás, não eram nem judeus para ter uma noção de criação, de passado, de palavra, de poder dos profetas. Eles nem tinham isso. Eles tinham muito que aprender. Mas o que eles estão vendo? A graça. A graça. Aquela graça de Jesus na cruz. Do lado dele, 2 salteadores. Um dizendo, pula da cruz e tira a gente. E o outro dizendo, nós estamos aqui porque merecemos, nós somos isso mesmo, nós somos ladrões e salteadores. Mas este não fez nada, você não teme a Deus? E aí ele diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a graça de Deus vem sobre aquele ladrão, salteador, diante dos homens condenados, tinha que morrer na segunda sua condenação. E Jesus diz assim, hoje estarás comigo no paraíso. Nem teve que ser batizado, nem teve que nada, não. Hoje Jesus estará comigo no paraíso. O que é isso? É graça. A graça alcançou. A graça alcança. Somos salvos pela graça, somos salvos pela graça, somos salvos pela graça. Tolos são aqueles que acham que merecem alguma coisa, ou que uns são mais pecadores do que eu. Não há distinção. Porque se eu não mato, não roubo, mas eu faço acepção de pessoas, Tiago já disse que quem faz acepção de pessoas é como se ele tivesse feito todos os outros pecados, porque o mesmo Deus que disse não matarás, disse não furtarás, não adulterarás, não farás acepção de pessoas. É o mesmo Deus. Você ofende porque o pecado não é a ofensa de quantidade nem de tamanho de erro. O pecado tem a ver é contra quem você ofende. Quem disse isso? Quem disse isso foi o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Quem disse isso foi aquele que sustenta todas as coisas. Foi ele. Cada palavra dele é tão importante quanto qualquer outra. Porque é dele, ele disse, ele falou. A igreja tem que caminhar assim. Aí é a graça. Aí é graça. Né? Ele nos alcançou. Barnabé vendo que a graça estava sobre eles, mas Barnabé também sabia que eles precisavam crescer, que eles precisavam aprender, que eles precisavam ser instruídos, que eles precisavam crescer na graça e no conhecimento. Barnabé viu a graça. E aí ele vai atrás de Paulo, ou melhor, de Saulo, aquele que perseguia a igreja, aquele que desceu lá em Jerusalém e os apóstolos não receberam, e ele foi mandado lá para um canto qualquer. E Barnabé ficou sabendo, e Barnabé vai atrás dele, vai lá em Tarso. Por isso que ele é chamado Saulo de Tarso. Vai a essa cidade, partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Não se sabe quanto tempo Barnabé ficou a procurá-lo. Bom, deve ter levado alguns meses para se deslocar de Antioquia até Tarso,
Se foi no pezinho ou se foi de barco, levou tempo. Tudo levava muito tempo. Quando ele o encontrou, versículo 26, levou-o para Antioquia. Por todo um ano, se reuniram naquela igreja. Um ano inteiro. Diz o texto, se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Eu queria muito saber, queria mesmo, o que é que Saulo ensinou? Porque Saulo, ele ia abrindo igrejas na frente, nós vamos ver isso, e ficava lá um tempo, 1 ano, 2 anos. Quais eram as lições que Saulo ensinava para marcar o coração daqueles irmãos? Diz que eles ficaram lá por 1 ano ensinando. Viram a graça, agora vão ter também o conhecimento do nosso Senhor. E pela primeira vez, os irmãos, a igreja, é identificada com o Cristo amado, o Messias, o nosso Senhor e Salvador. Pedro vai usar expressões tipo, sede santo como eu sou santo, diz o Senhor. Paulo vai dizer em Filipenses, tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. De tal maneira que aqueles crentes, eles estavam literalmente pensando como é que Jesus Cristo sentia nessa situação. O que é que realmente tocaria o coração de Jesus? E eles, ao mesmo tempo, diziam assim, eu quero ter, eu quero ser, eu quero agir como Jesus. Há um livro antigo, muito antigo, diz que o título é assim, muitos que vocês devem conhecer, Em Seus Passos, que faria Jesus? A ideia do livro, que é um romance, a ideia do livro é despertar nas pessoas cristãs aquela preocupação de trazer Jesus para o meu dia a dia, para o meu agir diário. Então, quando eu acordo e eu me deparo com uma determinada situação, antes de eu tomar uma atitude, antes de eu fazer alguma coisa, eu então perguntaria, Jesus estando aqui agora, o que Jesus faria? Em seus passos, o que faria Jesus? Quer dizer, se Jesus vem caminhando e ele está aqui comigo e eu tenho que tomar uma decisão, qual decisão Jesus tomaria? Eu estou aqui enfrentando esse momento de dor. Como é que Jesus enfrentaria esse momento de dor? Eu estou aqui com a pessoa chorando, o que eu faço? Eu me lembro uma vez, eu era pastor lá em Belém do Pará, e estava assim no meio do culto, e era um culto de celebração, era um sábado, eu acho que era um sábado, era um culto de 15 anos, era um culto de aniversário de uma garota, boa garota lá da igreja. Então nós estamos fazendo assim uma festa, ela convidou um monte de vizinhos, de parentes, de amigos que nunca vinha na igreja, mas naquela noite vieram à igreja porque era o aniversário dela. Então nós estávamos fazendo um culto de ações de graça pelo o 15º aniversário dela.
Era tava uma alegria. Eles tinham colocado balões, enfeitado lá atrás da igreja, arrumado bolo, aquelas coisas todas, coisa arada toda lá de festa. E tal, então tá bem, tava tudo festa. E aí quando eu me levantei para pregar, um irmão entrou assim, nervoso, me levando um bilhetinho. Odeio bilhetinho na hora que eu vou subindo ao púlpito para pregar. Mas é coitado daquele irmão. O bilhetinho estava escrito: Pastor, a irmã Josefa acabou de falecer e estão trazendo o corpo dela aqui para a igreja. Eu peguei, meu Deus, e agora? Fiquei assim, 3 segundos de... que faço? A irmã Josefa era uma irmã valorosa, era uma coluna da igreja congregacional lá de Belém do Pará. Mulher de Deus, eu ia bater papo com ela, orar com ela, mas, fazer visita, mas era para eu ser orientado, consolado, uma mulher de Deus. E aí me veio à mente aquele versículo: alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, chorar com os que choram, alegrar com os que se alegram. E aí eu guardei o bilhetinho e eu respirei fundo e eu preguei para o culto de aniversário. Preguei, quando chegou no final, todo mundo feliz, alegrinho. E eu falei assim, como é que eu vou sair agora? Eu preciso dar notícia, mas como é que eu vou dar notícia e não estrago a festa da irmã? E aí eu comecei a falar, irmãos, não vamos louvar a Deus por fulana, por tudo que ela é, mas vamos também louvar a Deus pela nossa irmã Josefa, por tudo que ela foi, por tudo que ela representou, por tudo que ela nos ensinou. Pronto. Aí cantamos lá um cântico e terminando o culto, todo mundo estava se abraçando. No início, o pessoal da frente estava todo mundo sorrindo, alegria, aniversário da menina. E aí, do meio para o final do templo, o pessoal estava chorando, porque eles entenderam que a irmã Josefa havia falecido. E aí eu ia passando, abraçando, e eu ia dizendo, a Bíblia diz chorar com os que choram, alegrar com os que se alegram. Agora é hora de alegrar. E aí foi muito interessante, porque os irmãos ficaram enxugando as lágrimas, puxando aquela lágrima que desceu, eles puxaram de volta, né? Foi muito especial. Fomos lá para trás, cortaram o bolo, festejo, os familiares da menina foram embora. Quando eles foram embora, quando eles estavam saindo, todo mundo, muito obrigado, pastor, que noite maravilhosa, aniversário, papapá, todo mundo saindo. Veio chegando os outros familiares chorando e trazendo o corpo da nossa irmã Josefa. Foi um momento assim traumático de você perguntar o que o senhor vai fazer agora? Então tem hora para chorar, tem hora para rir, tem hora para correr, tem hora para parar. Há tempo para todo propósito na face da terra. Em seus passos, o que faria Jesus? Se Jesus estivesse onde você está, na realidade você sabe que ele está, não é? A Bíblia diz que ele está conosco todos os dias até a consumação do século. Se você é cristão, se você é de Jesus, se você dorme, ele está lá com você. Você acorda, ele já acordou. Ele trabalha, enquanto a gente dorme, ele trabalha. Você sabe que ele está conosco, a sua mão nos cerca, nos protege. Onde eu vou, estou convosco todos os dias até a consumação do século. Essa é a grande promessa. Então, você já sabe que ele está. Mas nem sempre a gente percebe. E a gente se coloca agora no papel de Jesus Cristo. E nós somos embaixadores. Você é embaixador, né? Você é um representante dele aqui na terra. Nós temos a mesma missão dele. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Já não nos chamo mais de servos, discípulos, mas chamo de amigos. É assim que Jesus termina com os seus apóstolos. A missão minha agora é de vocês. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Estou convosco. Então, nem sempre a gente faz essa pergunta e diz: o que é que Jesus faria agora em meu lugar? Que sentimento ele teria? Como ele expressaria? O que ele faria? Compraria? Não compraria? Venderia? Não venderia? Apoiava? Não apoiava?
amparava, o que ele faria diante das circunstâncias que a vida se apresenta? Então, essa é a ideia do livro Em Seus Passos, o que faria Jesus. Mas é a mesma ideia. Eu sou cristão, eu sou embaixador do reino. Eu sou semelhante a Jesus, o Cristo. Eu estou falando, eu estou debaixo da graça, e eu sou gente que quer aprender, que quer crescer. A graça me empurra, me comove, me leva a fazer o que é certo, ao que é justo, ao que é honrado, virtuoso. Muitos se converteram, muitos se chegaram, porque viram naqueles primeiros a marca de Jesus Cristo. É um cristão, pela primeira vez. Lamentavelmente, meus irmãos, o título cristão tem sido tão envergonhado, mas ele me parece ser o mais apropriado, o mais forte, o que deveria me conduzir a eu quero ser semelhante a meu Jesus. Eu quero ser santo como ele. Eu quero cumprir a missão dele que foi delegada a nós. Eu quero ter o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Pela primeira vez, na igreja de Antioquia, as pessoas reconheceram isso. A nossa sociedade, o mundo que nós vivemos, precisa ver em você e em mim as marcas do Cordeiro, as marcas do Cristo, as marcas de Jesus. O mundo precisa ver em nós que somos cheios do Espírito Santo, cheios da graça, cheios do abrir a nossa boca e proclamar Jesus, cheio de ajudar, de socorrer, de orar, de contribuir, de amparar e viver para a honra e glória do Senhor Jesus. Não é à toa que aqueles irmãos em Antioquia, a igreja modelo do livro de Atos dos Apóstolos, aquelas pessoas, aqueles irmãos foram reconhecidos e foram chamados de cristãos. Que Deus tenha misericórdia, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e que Deus em ti faça com que as pessoas em volta reconheçam Jesus Cristo na sua vida. Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Vamos orar. Pai Santo, Pai de amor, perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos, Pai. Derrama a tua graça sobre nós. Principalmente, Pai, quando a gente não consegue ser o bom perfume de Jesus Cristo. A proposta toda do Evangelho é ser como Jesus. Ter o mesmo perfume, o mesmo sentimento, o mesmo espírito e o mesmo desejo de servir. Oh, Pai, que coisa maravilhosa ver o que o Senhor fez ali naqueles irmãos do primeiro século, na igreja de Antioquia, em Barnabé, em Saulo. Ó Senhor, aviva a tua obra, faz de novo, Senhor. Oh, levanta uma geração, Senhor, no meio desses dias maus, levanta uma geração que só tema ao Senhor, que ame ao Senhor e que possam ser comparados a Jesus, nosso Senhor e Salvador. No nome dele oramos, clamando o teu perdão e a tua graça. Aviva, Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor, a tua igreja. No decorrer dos anos,
faze-a conhecida. Tem misericórdia do Brasil, tem misericórdia do sul do Brasil, tem misericórdia das nossas famílias, Pai. Tem misericórdia de cada um que nos ouve nesse momento. E derrama a tua graça e faz de nós esse bom perfume, esse servo amado do Senhor, para a glória do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Assim oramos, certo de que o Senhor nos tem ouvido. Amém. 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 Meus amados, Deus te abençoe, Deus te fortaleça. Que você tenha uma semana em que as pessoas vejam em você Jesus Cristo. Que as pessoas vejam diferença em você, porque você quer ser como Jesus, assim como aqueles irmãos do livro de Atos Apóstolos em Antioquia, aqueles gentios que foram se convertendo e a mão do Senhor era com eles, e eles queriam ser parecidos com Jesus, nosso Senhor e Salvador. Um beijo no coração. Ore por aqui por nós, ore aqui pela Missão Projeto Zero, ore pela nossa família, ore pelos nossos missionários, Hernani e Licínia em Foz do Iguaçu, também está lá Eva e Tony, ore por eles, ore também aqui em Colombo, que tem o pastor Antônio Felisberto e Evanildas, e nós aqui, Juliana, eu e as crianças. Ore pelo trabalho em Joinville, o Luiz Felipe, que Deus dê graça. Ore por ele, pela sua noiva, ore pelo seu casamento, enfim, peça de orientação de Deus e graça de Deus sobre eles. Também ore pelo projeto que estamos desenvolvendo lá em São Francisco, que no ano que vem, em janeiro, a gente inaugure a igreja e já seja ali um lugar de acampamento, o seminário, o Instituto Missionário Projeto Zero, que Deus levante obreiros para serem capacitados, treinados, não é? e sejam espalhados por esse Brasilzão, a partir daqui do sul do Brasil. Ore por nós, Deus te abençoe, Deus te fortaleça. Querendo ajudar a Missão Projeto Zero, você pode me chamar em particular e nós conversaremos para a glória do Senhor Jesus, tá bem? Fica na paz, Deus te abençoe. Se você tem algum pedido de oração, pode deixar aqui nos avisos, compartilhe o vídeo para que outras pessoas possam ver e possam assistir, tanto no Facebook quanto também no YouTube, tá bem? Um beijo, paz do Senhor Jesus.